Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um assunto que vai, assim, potencializar, te ajudar a mostrar as suas ideias da forma que você imagina na tua cabeça. Nós vamos falar hoje de representação gráfica e como isso te ajuda, te auxilia a melhorar o seu projeto de detalhamento de marcenaria. É uma parte importantíssima do detalhamento que não pode ser negligenciada e por isso eu estou trazendo este assunto. Então, eu sou a Gabriela Grepp, especialista em marcenaria, e venho ao longo dessa semana trazendo vários conteúdos com vários elementos para poder a gente desenhar marcenaria de qualidade. A intenção desses conteúdos é fazer com que haja uma melhoria no teu projeto de detalhamento de marcenaria, que ele seja mais eficiente, que ele seja de maior qualidade, de melhor qualidade, e que ao conseguir entender o que é um projeto de marcenaria, como ele se desenvolve, como ele é construído, obviamente você potencializa a sua criatividade, a sua criação. Você vai conseguir deixar fluir a tua criatividade, porque você vai garantir que ela vai conseguir ser executada, porque você vai ter a ferramenta necessária, você vai ter a ferramenta que é o que faz ela ser executada. O que é representação gráfica? Representação gráfica nada mais é, de forma bem didática, quase que só olhando para o dicionário, é a representação na forma de desenho de qualquer coisa. No nosso caso, projeto de marcenaria. Quando nós falamos em projeto, seja ele arquitetônico, detalhamento de mobiliário ou de marcenaria, representação gráfica é como a gente apresenta, como a gente expressa, como a gente explica o que a gente está criando. E essa representação gráfica, ela é composta por alguns itens que fazem parte de toda a representação gráfica e que são essenciais para o entendimento dela. Então, uma representação gráfica, minimamente, ela vai ter uma prancha, que na verdade é o papel, é o desenho, né, propriamente dito, a gente chama, né, que aquela é uma prancha, e dentro dessa prancha você vai ter os desenhos básicos em 2D. 2D são duas dimensões, largura e comprimento, ou largura e altura, como você denomine, não tem diferença, são as mesmas coisas, tá? Então essas são as duas dimensões que nós vamos ver em planta, né, que seria num plano que eu estou olhando de cima, horizontal, e em vista, que é a elevação. Então são as duas formas que a gente representa num 2D. É claro que hoje, nesses tempos mais atuais, nós já temos muitas ferramentas que nos possibilitam os famosos 3D, que são as imagens, né, com profundidade em perspectiva, que são as maquetes eletrônicas. E elas são fantásticas. A gente incorpora, sim, elas ao desenho. Elas já foram incorporadas ao desenho, à representação gráfica, porque elas são um excelente meio de apresentar aquilo que a gente está criando. Facilita muito, porque nós sabemos que não é todo mundo que entende uma planta gráfica, né? Uma representação gráfica. Nós que somos técnicos entendemos com maior facilidade. Na verdade, eu digo que é a minha obrigação saber pegar um projeto e saber lê-lo de ponta a ponta. Eu só não consigo se a representação for muito ruim, né? E aí a gente demora um pouquinho mais de tempo para compreender. Mas a gente consegue. Só que essa é a função, a gente estudou para isso. Nem todo mundo estudou para isso. Então a gente precisa, na nossa representação gráfica, buscar meios de facilitar o entendimento das nossas ideias. Por isso a representação gráfica é tão importante no desenvolvimento de um projeto de marcenaria. Porque nós lidamos com criação e criações muito personalizadas, por vezes criações até bem diferenciadas,
E se não representarmos de forma correta, adequada, não vai ser possível executar essa ideia. E aí a tua criação, a tua criatividade, ela vai por terra. Então a representação gráfica é um item muito importante no desenvolvimento de projeto de marcenaria. É um item, obviamente, que é muito particular, né? Cada profissional vai desenvolver o teu modo, porque tem mais habilidade com uma ferramenta ou outra, ou porque tem um padrão, né, dentro do próprio escritório, mas existem itens que são essenciais, independente do modo, do layout, né, da apresentação que você vai fazer desse seu projeto. Então são esses itens essenciais que tem que existir em qualquer apresentação de projeto que nós vamos tratar. Aquilo que pode ser um aditivo, pode ser agregado, isso é sempre muito bem-vindo, mas não é obrigatório para ninguém, ok? Então a gente entende também, dito isso, eu vou te listar apenas quais são os itens obrigatórios, né? Eu estava falando que um desenho, uma representação gráfica, ela tem vários componentes. O primeiro deles é a prancha, a segundo dele é o desenho propriamente dito, né, em 2D que seja, né? Nós temos o fator da escala, que a escala do desenho, qual é o tamanho, né, que a gente vai representar esse desenho. Nós temos as próprias representações 3D, que quem trabalha com isso pode agregar ao desenho, é muito bem-vindo, facilita demais. E a gente tem as observações, informações que são feitas de forma escrita. Então isso é obrigatório dentro de uma representação gráfica. Eu quero também lembrar a vocês um fato muito importante. Para representar corretamente, eu não preciso mudar o software ou o programa que eu utilizo para desenhar. A gente vai usar a ferramenta que a gente tem, dentro daquele software que você usa, dentro daquele aplicativo, dentro daquele programa que você usa para desenhar, para desenvolver o teu projeto, ele também tem que ser a ferramenta para você desenvolver essa representação gráfica. Não há necessidade alguma da gente ficar acrescentando ou aprendendo novos programas ou novas ferramentas. Pelo menos não inicialmente. Por que não inicialmente, Gabriela? Porque sempre você pode melhorar a sua apresentação. E eu acredito que isso é muito saudável. Eu tenho certeza de que isso é muito saudável. Eu vou mostrar para vocês uma evolução da própria apresentação do meu escritório. Como ela vem mudando ao longo dos anos em função da minha percepção, em função das ferramentas que vão sendo incorporadas, né, ao desenho no escritório e em função de eu perceber que eu preciso ser mais clara ao desenvolver, ao explicar aquilo que eu estou propondo. Então, o seu desenvolver, a sua representação gráfica, ela vai mudar com o tempo. E aí não se preocupa nesse momento de aprender novas ferramentas. Primeiro se preocupe em aprender o básico, que é isso que a gente está tratando aqui. A gente precisa aprender uma representação gráfica básica que te permita elevar o nível do seu projeto de marcenaria. Você vai conseguir, através de uma clara, né, representação gráfica, explicar a criação do projeto de marcenaria que você fez e viabilizar que isso seja executado. Então, o intuito da representação gráfica é esse: viabilizar a execução, garantir que ela pode ser feita, garantir que vão entender ela e que essa criação tua vai ser executada. Então, dito isso, vamos começar mais um pouquinho do começo. Para quem é que nós estamos desenhando? Existem dois momentos no desenho de projetos, né, de marcenaria. Um primeiro projeto é a criação. Eu estou criando para o meu cliente, para mim, para uma marca comercial, não importa. Eu estou criando algo para alguém. Então, nesse momento, eu faço
uma criação, desenvolvo um projeto para atender tanto a necessidade como a expectativa dessa pessoa. No segundo momento, depois que essa criação está aprovada, está feita, eu vou representá-la graficamente para que ela possa ser feita, executada. E quem é que vai ler esse projeto? O marceneiro. Ou o marceneiro, ou a loja de planejado, a loja de modulado, não importa. Mas é a pessoa, a mão de obra que vai executar, que vai ler. E muitas das vezes, nenhuma dessas pessoas tem o mesmo nível de conhecimento que nós que estamos projetando. Então, algumas coisas que são óbvias para mim, não serão óbvias para quem vai executar. Então, eu tenho que torná-las óbvias para essas pessoas. E esse é o papel da representação gráfica. Então, primeiro ponto, para você começar a desenvolver, a pensar no que é que você precisa representar. Pense que quem vai ler não entende como você. Então, você tem que fazer o beabá mesmo, tá? Muitas vezes a gente já começa com um nível elevado e não é assim que a gente faz. Então, a gente tem que entender que tem que ser uma linguagem muito simplificada da nossa criação, que eu tenho certeza não é simples. É uma criação elaborada. Afinal, a gente está falando de projeto de marcenaria com alta qualidade. Não vai ser lugar comum. Ela vai ser uma marcenaria diferenciada. Ela vai ser uma marcenaria com um padrão de detalhamento e de detalhes construtivos alto. Então, eu preciso tornar isso simples para que seja compreendido pelo marceneiro e ele execute exatamente como a gente imaginou. Então, a gente nunca pode perder isso de vista. E eu disse há uns minutos atrás que a minha representação gráfica no meu escritório, ela vem desenvolvendo com o tempo. Por quê? Exatamente por isso. Porque eu fui percebendo que algumas formas que eu representava não eram tão claras. E eu fui buscando formas de fazer com que elas ficassem mais claras. Porque não é que eu não faço nunca, mas a maioria dos meus projetos não são projetos lugar comum. Eles têm um nível de personalização e de detalhes diferentes e até elevados. Então, eu preciso que isso seja compreendido para poder ser executado exatamente como eu imaginei e como o meu cliente espera. Então, a gente precisa fazer isso se tornar claro, entendendo do nível de compreensão de quem está lendo o nosso projeto. Na verdade, os programas não substituem a representação gráfica, tá? Por quê? A gente tem muitos aplicativos, programas, softwares que rodam, né, o projeto e que eles sozinhos, né, você determina onde você quer que corte a vista e eles fazem essa elevação. Mas eles sozinhos, eles não fazem nada. Quem é que quem é que passa a informação, quem é que alimenta esse software, esse programa de informação? A gente que está criando. E quem é que vai lá no programa e seleciona qual é o melhor ângulo de visão, de entendimento? Quem é que seleciona qual é o detalhe, qual é a parte? Porque a gente vai fazer vários recortes nessa criação e trazer para a representação gráfica. É assim que a gente vai fazer. Quem decide somos nós. Então, a gente não tem que achar que o programa faz tudo para a gente, porque não faz. Não delega para o programa uma coisa que é função tua de saber projetar a marcenaria. Eu preciso entender como é detalhar a marcenaria para que eu possa dizer para o programa o que eu quero, para desenhar lá o que eu quero, para que fique bem representado e para que seja executado como eu quero. Então a minha criatividade, você, a sua criatividade são peças fundamentais para que qualquer programa possa representar essa ideia. Sem isso, eles não rodam nada. Eles não são nada. Eles são, sim, facilitadores. O quanto eles otimizam a nossa vida na hora da gente detalhar. Isso é fato. Nós temos que dar a mão palmatória, agradecer de joelhos, se for possível.
porque agiliza bastante. Gente, eu aprendi a desenhar marcenaria desenhando à mão. Então, quando eu errava ou quando a gente mudava qualquer detalhamento, aquilo que eu tinha desenhado, ou eu apagava, ou eu descartava e fazia tudo de novo. Na maioria das vezes eu descartava e fazia de novo. Porque quem desenha sabe que remendar é pior do que começar do zero. Então, e quando você desenha à mão, no papel manteiga, com lapiseira, com 3 lapiseiras, a gente usava os layers, eu tinha lapiseira 03, 05, 07 e 09. Eu mudava de lapiseira cada vez que eu queria engrossar ou fazer, né, um jogo de profundidade com os layers. E aí, quando você apaga uma lapiseira 07 ou 09, ela borra o papel manteiga inteiro. Então, é melhor a gente começar do zero. Então, eu desenhava à mão cada um dos detalhes. Então, se eu tinha um detalhe de montante, da porta, de puxador, de ripado, do que quer que seja, eu fazia à mão. Eu fazia em perspectiva isométrica, com esquadro, e desenhava à mão. Então, eu entendo hoje, quando eu bato o olho e vejo que não está em isometria, não está em perspectiva ou que tem algum detalhamento errado, porque de tanto eu desenhar, meu olho ele é treinado. Eu falo que eu tenho uma fita métrica no olho, que de bater o olho eu sei se tá certo ou se não, a medida vai aproximar. Eu vou te dar vai dar um erro, uma margem de erro, igual esses índices percentuais do Ibope, pesquisas do Ibope, né? Margens para cima ou para baixo. É tipo isso. Mas eu consigo, por conta de prática, afinal são 25 anos desenhando isso. Hoje eu desenho no computador, mas eu desenhava à mão e eu tive muita resistência em fazer essa migração do manual para o digital. Muita, porque eu continuo achando o desenho à mão muito mais bonito, ele é muito mais humanizado, ele tem mais personalidade, né? Ele é mais quente do que o digital, mas eu não posso negar a agilidade que o digital me dá. E então a gente faz o digital e quando pode a gente desenha à mão só para matar saudades. Então, gente, são 25 anos que eu desenhei à mão, que eu aprendi a fazer isso e eu aprendi a montar, a representar graficamente os meus desenhos. Porque além de formação como arquiteta, eu tenho formação em técnica, eu sou técnica em edificações. E na escola técnica, a base massacrante é desenho técnico. Eu desenhava exaustivamente desenho técnico, traço, escala, proporção, tudo à mão. E era fazer corte de peças, de casas, de telhados, de tudo, em todos os lados. Então eu treinei o meu olhar para saber o que eu enxergo, o que enxergo em primeiro plano, segundo, terceiro, a que altura que a gente está fazendo os cortes, porque uma planta baixa tem uma altura, então você sabe que nesse corte o que está sendo representado, o que não está sendo representado. Isso tudo é prática. Eu preciso trazer isso para dentro da minha representação gráfica e é isso que eu vou mostrar para vocês e é isso que eu vou dizer para vocês que vai te ajudar a detalhar um projeto de marcenaria. A apresentação do teu projeto de marcenaria vai ficar impecável, eu te garanto, se você tiver atenção à representação gráfica. Começo a fazer uma montagem da representação gráfica. Primeira coisa, desenhos de marcenaria, nós desenhamos em centímetros, né? Projeto de marcenaria. Então, são medidas pequenas. Nós tratamos com 2 centímetros, 3, 1, às vezes meio centímetro. Então, a escolha da escala é o primeiro ponto que você vai ter que fazer. Você vai escolher em qual escala você vai representar todo o teu desenho. E não fica mudando da escala, porque isso causa desconforto para quem está lendo. Imagina que a tua representação gráfica, né, as pranchas de um projeto, é como se fossem um livro.
E livro, para que a gente vá do início até o fim, ele tem que ser agradável à leitura. Você não tem uma página com um tamanho de letra e a página seguinte com outro tamanho de letra. Isso só acontece quando você muda de capítulo, né? Mas no mesmo capítulo você tem o mesmo tipo de letra, o mesmo tamanho de letra, né? Você tem uma formatação padrão. Projeto, você vai ter o mesmo raciocínio para montá-lo. Você vai ter uma escala definida que vai ser a que vai guiar todo o teu projeto. Eu gosto de desenhar na escala de 1 para 25 ou 1 para 20. Essa é a escala base dos meus projetos de marcenaria. Mas existem, mesmo na escala 1 para 20, o desenho de montante, de acabamento, de puxador, não é possível da gente ler. Então a gente vai fazer detalhes numa escala aumentada, que eu gosto de usar 1 para 5, que é um detalhe que dá um tamanho, uma leitura muito boa da gente compreender qualquer detalhe, por menor que seja. Então, dentro do meu projeto, eu uso 1 para 20, 1 para 25 para os desenhos gerais e 1 para 5, muito raramente 1 para 10 para detalhes. E por que é que eu faço essa definição? Em função do tamanho, tá? Eu desenho em centímetro. Então, isso é uma escolha de cada pessoa. Então, cada profissional vai ter... Lembra que eu falei que todo mundo tem um modo de fazer a representação? Então, o meu modo de fazer a representação é em centímetros. Para mim, funciona bem. O pessoal que pega meu projeto também diz que dá para entender. Então, eu desenho em centímetros, mas não tem problema nenhum você desenhar em milímetros. Como eu estava falando, o que é que define a minha escolha dessa escala? O tamanho das folhas. Se eu desenhar algumas marcenarias que são grandes, cozinhas que são muito grandes, se eu colocar numa escala menor do que 1 para 20 e 1 para 25, eu vou precisar de tamanhos, né, de folha muito grande e não é fácil de manusear. Eu tenho que também facilitar a vida do marceneiro, ao invés dele abrir uma folha gigantesca, que é aquela em formato A1, A0, numa marcenaria, que ele não vai querer abrir, eu trabalho com formato A3, às vezes A4, mas na maioria das vezes eu utilizo o tamanho de formato A3, que são 2 folhas de papel A4. É um tamanho muito confortável e por isso, para caber ali dentro, a minha escala é 1 para 20, 1 para 25, com detalhes na escala 1 para 5. Isso é o que eu utilizo geralmente, isso é o padrão. Mas não existe impedimento se numa exceção eu precisar mudar um pouco porque o desenho está me pedindo. Às vezes eu crio algo que é muito pequeno, com meio centímetro, intervalos de meio ou de 1 em 1 centímetro, e aí eu faço uma escala tipo 1 para 1, 1 para 10, para poder facilitar a leitura. Lembra? O foco da representação gráfica é fazer com que o marceneiro entenda a tua criação. O teu projeto de marcenaria tem que ser compreendido através dessa representação gráfica. Então, use o recurso que você precisar para que isso seja alcançado. Mas tem umas regrinhas básicas que eu sugiro que você siga, porque vai facilitar a leitura. Eu já sei que vai facilitar a leitura. Então, usar a folha de papel A3, as escalas que você vai definir. E como num livro, eu vou fazer uma analogia sempre com um livro. E livro a gente tem início, meio e fim, certo? Começa com uma introdução, vai desenvolvendo uma história, aí tem sempre uma situação de dificuldade e aí o enredo se desenvolve, o desfecho. Projeto é a mesma coisa. Começa a raciocinar do início da tua ideia até chegar na parte final. É assim que a gente organiza os desenhos dentro da prancha. Por exemplo, eu tenho o hábito de desenhar a planta baixa do ambiente, já marcando para a pessoa entender o que ela está fazendo, onde é que ela vai trabalhar.
Se tem uma imagem 3D, eu já coloco a imagem geral do 3D e começo pelas plantas baixas. Já faço ou a primeira elevação de um lado com a planta baixa e aí eu vou fazendo, fiz uma elevação, o que está sendo mostrado nessa elevação? E começo a mostrar, desenhar em planta baixa tudo que está nessa elevação. Acabou, dentro dessa elevação tem detalhes, eu preciso mostrar como é que é o encaixe dessa porta, desse puxador, desse montante. Faço detalhes e vou colocando em sequência. Depois eu passo para outra elevação. E aí também o mesmo raciocínio e vou colocando e distribuindo na prancha de forma que não fica tudo tumultuado, tá, gente? Se você botar um desenho aqui, botar um monte de desenho, você não sabe para onde você vai ler. Fica tudo embolado e algum desses desenhos não vai ser visto. Isso é normal, isso é do olho humano. Então você não precisa também botar um desenho em cada prancha, né? Eu procuro sempre colocar, se a elevação tem uma planta baixa, eu coloco a elevação e a planta baixa próxima. Por quê? Porque a pessoa já olha para um desenho, olha para o outro e começa a entender. Se tem um detalhe marcado nessa planta, eu tento colocar também nessa prancha, porque a pessoa vê a marcação e já vê na mesma prancha aquilo dali. Não precisa ficar procurando em outra prancha. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso, porque senão a gente faria uma única prancha, né, do tamanho do mundo e colocaria tudo ali dentro. Então a gente distribui da melhor maneira para que seja compreendido mais facilmente pelo marceneiro. E até para a gente poder achar as informações quando precisar. Eu fico apaixonada na hora que eu vou montando aquelas pranchas e na hora que eu olho o resultado e que você vai passando uma a uma e fica lindo. Lindo mesmo, gente. Desenho técnico é lindo. Eu sou apaixonada. Então essa representação gráfica, ela é bonita e ela é importante de ter esse raciocínio. Então a gente que criou, a gente que consegue fazer esse raciocínio, onde que começa, aonde que tá aquela confusão e aí chego na parte final. O que é que eu represento? Isso eu tô mostrando, até então eu só tô falando dos elementos do raciocínio de uma montagem. Mas o que é que eu represento dentro, né, desses desenhos? O que eles têm? Eu sempre coloco a planta baixa ou um corte horizontal do armário que eu estou desenhando. Por quê? Porque ali eu represento divisões internas, direcionamento da abertura de portas, de gavetas, se tem detalhes de montantes, eu faço todo o direcionamento. Eu defino o tamanho geral, profundidade, eu defino encaixes, se tem partes em L, se tem partes que se encontram, todos os detalhes são feitos ali. E depois, aí eu tenho, esse é a planta baixa ou corte horizontal e faço quantos forem necessários para o entendimento. Se eu precisar fazer em um mesmo armário 3, 4 cortes horizontais, eu faço. Gabriela, mas quando que isso é necessário? Às vezes você tem um armário que é de piso a teto e na parte de baixo você tem uma quantidade, uma divisão, aí você tem um espaço que tem nichos, aí na parte de cima você tem um pedaço do nicho, mas você tem outra porta e em cima você tem outra divisão. Você vai fazer uma divisão para cada uma dessas que eu acabei de listar. São 4. Por quê? Eu preciso dizer qual é a profundidade do nicho, como é que o nicho, a lateral do nicho encaixa com o montante, como é que a porta bate, como é que ela abre, como é que é a divisão de baixo. E isso não elimina a necessidade de eu fazer um vertical pegando todas essas dificuldades, que eu faço todas essas representações. Então eu corto horizontalmente, verticalmente e ainda mostro em vista. E eu, aqui no escritório, eu tenho o hábito de mostrar a vista interna, onde eu faço toda a divisão interna de prateleiras, gavetas, cabideiros, sapateiras, de tudo. E faço ela externa, que no caso que são as portas fechadas. Uma vista interna aqui do escritório representa a parte de dentro do armário, sem porta, e a vista externa é com as portas fechadas. A vista externa eu entendo que é interessante porque muitas das vezes, ou quase sempre, eu tenho detalhes na instalação do puxador.
Então eu vou mostrar nessa vista externa como eu quero que instale o puxador, qual é o tamanho que eu quero que ele seja feito, qual é a direção. Eu vou mostrar também quais são os acabamentos que vão ser feitos nessa marcenaria, se tem diferença de material, se tem composição, se é tudo em um só. Eu mostro exatamente aquilo que eu estou criando, que eu criei. Então aqui no escritório eu sempre tenho planta baixa, corte, vista e os detalhes. E ainda vai um quadro de observações, tá? Então a gente precisa, isso é o básico. Aí você vai me dizer, ah, mas eu tenho muita marcenaria, isso demora muito. Sim, demora. É por isso que a gente leva tempo para detalhar. Porque cada um desses projetos, tem projeto no escritório que sai com 20 pranchas, 15 pranchas. E a gente não pode ter preguiça de detalhar, nem de representar. E na maioria das vezes, tudo que você vai representar, você já fez na parte da criação. Você precisa organizar isso dentro da prancha. Você precisa organizar a forma de apresentar, de representar da melhor maneira possível. E é isso que a gente precisa entender. O meu desenho de marcenaria, ele só vai ser elevado a um nível de maior qualidade quando eu fizer uma representação gráfica compatível com essa qualidade que eu estou dizendo que eu tenho. Eu tenho que fazer isso. Você pode usar o programa que você quiser, você pode usar colorido, preto e branco, fazer no Canva, fazer no PowerPoint, no CAD, no SketchUp, no Layout, no Revit, no ArchiCAD, você pode fazer no o que você quiser. Você pode fazer no Corel, no Adobe, no Photoshop, não importa qual é a ferramenta, mas faça. Esta representação gráfica rica de detalhes, rica de informação, é o que demonstra, o que expressa, o que representa a sua criação. E ela é um documento para mostrar que você realmente queria que fosse feito assim, assim e assim, e vai permitir que a pessoa execute do jeito que você criou. Porque lá na frente, quando executarem errado e você perguntar, falar, questionar, se não tiver representado, você não tem direito de questionar. Você não representou, você não mostrou, você não explicou como é que você quer que alguém adivinhe o que passa na tua cabeça. E como é que depois que você não representa, não apresenta, você quer ter razão ainda. Então, representação gráfica não é só fazer um 3D, fazer aquela foto bonita, imprimir e mandar para o cliente, mandar para o marceneiro, ou mandar, ou colocar no Instagram e falar assim, copia, eu quero que você faça essa marcenaria aqui. Eu tenho dó de alguns marceneiros que muitas vezes recebem na mão deles uma planta baixa, o desenho do 3D e fala assim, ah, é para orçar. Orçar o quê, gente? O que você vai orçar? Pobre coitado não sabe se você quer que tenha uma dobradiça invisível, se quer uma dobradiça de 100 graus, se você quer pistão, se você quer um montante duplo, simples, se você quer que o montante abrace a porta, se você quer montante oculto, ele não sabe. Ele não sabe o que você está querendo dizer só com aquilo. No máximo ele vai conseguir entender que você tem 3 gavetas, 4 portas. E que é amadeirado e um outro pedaço tem branco e tem um ripado. Só. Mas qual é a profundidade do teu ripado? Qual é a dimensão que você está colocando? Qual é a modulação do seu ripado? Só você vai dizer. Então, representação gráfica, isso é projeto de detalhamento. Isso é um projeto de detalhamento. Você vê a importância que ele tem. E a representação gráfica é o documento, é aquilo que mostra esse detalhamento que você está fazendo. Porque não vai adiantar de nada você aprender a detalhar. Eu sei detalhar, eu sei como é que faz, quais são as ferragens, eu sei fazer tudo, mas eu não represento bem. Não adiantou de nada. Você vai ficar com conhecimento para você, porque não vai ser executado do jeito que você quer, porque você não apresentou da forma que você pensou
não colocou o teu conhecimento ali de forma clara, expressa, desse jeito. Então, é isso. Você precisa dessa representação gráfica para que ela fique de forma mais facilitada e documentada e que você garanta a tua criatividade sendo executada. É isso que a gente quer. É isso que eu quero que isso aconteça. Essa marcenaria que você está criando, que você está desenvolvendo, linda, maravilhosa, com uma qualidade fantástica, ela só vai ser executada se você tiver um bom detalhamento e conseguir representar esse detalhamento para quem vai executar. Então, uma coisa não anda separada da outra, elas caminham juntas, tá? Como é que isso funciona? Eu vou mostrar para vocês o que é o meu detalhamento aqui do escritório, tá? Eu vou mostrar em formato pequeno, porque vai facilitar. Isso tudo que eu tô falando pra vocês. Ó, o nosso caderno de marcenaria, ele é entregue nesse tamanho aqui. Isso aqui é um formato A3, tá? O que a gente tem dentro desse caderno? Eu tenho, obviamente, a minha página de frente, dados do cliente. E aí eu começo com planta baixas, e aí eu venho com plantas gerais. E aí eu venho com plantas gerais e vou entrando com detalhamento. Obviamente a gente tem 3D. Deixa eu achar um 3D aqui, ó. Aí eu mesclo, tá vendo? Eu mesclo desenho com 3D. Esse desenho aqui, pra eu mostrar pra vocês aqui, é bem difícil esse formato grande, né? Então, mas eu queria só que vocês entendessem como não é complicado a gente manusear essa planta. Aqui pro Instagram é um pouco porque ele é um pouco maior. Então, por isso eu resolvi apresentar pra vocês nessa folha menor. Então, isso aqui, eu vou chegar um pouco mais perto para vocês verem, é o nosso desenho de marcenaria mesmo, tá? Isso aqui é uma planta gráfica, ó. Tá vendo? É a primeira página do meu detalhamento. Eu coloco a planta baixa e já vou colocando medidas. Começo com uma elevação interna, com as medidas todas. Passo para um corte, esse corte aqui é um corte horizontal, tá vendo? Onde eu faço divisão do interna. Aqui é uma cozinha em L, então tem um detalhe maior. A parte do 3D. Mas aí quando eu passei a colocar o 3D junto, eu consigo mostrar o 3D, colocar o 2D e a pessoa tem uma compreensão, um entendimento muito maior do que eu tô falando. Facilita para essa pessoa. Lembra que eu falei? Eu tenho que facilitar a vida dele. Eu bato o olho no desenho 2D, entendo, mas tem gente que não. E aí eu sigo, né, mais uma vez, ó, com outra planta, porque tem armário em cima, armário embaixo. Aí a gente tem o corte vertical, mais vistas. E aqui eu começo com os detalhes, tá vendo? Eu faço detalhes, esse tá na escala 1:5, esse detalhe daqui tá numa escala 1:10. E assim eu vou mesclando o que é o detalhamento. E aí, como eu falei com vocês, há uma evolução. Olha só, meu desenho antigamente era só assim, ó. Isso aqui é só uma marcenaria, sem 3D nenhum. Olha que louco, tá, gente? Muito, muito bem detalhado, mas não tinha nenhuma representação de imagem. Tá vendo? Eu tenho todos os meus detalhes e repara que tem um espaçamento entre eles. Tá vendo? Tem uns vazios aqui. E é tudo uma leitura. Eu vou lendo deste lado para este lado. Então, eu começo com a planta baixa, corte, detalhe, depois eu passo para a vista. Aí aqui eu tenho outro corte que estava aqui, representado aqui, e assim eu vou fazendo. Então esse daqui é um tipo, é uma montagem que funciona super bem. E é assim que facilita muito, porque você vai lendo igual um livro mesmo, tá? Se você puser encadernado, você vai só virando a página e aquilo dá continuidade. Você começa da planta baixa geral, o 3D geral, e eu vou fracionando os 3Ds dentro do desenho. E aí agora a gente está chegando num nível de detalhamento um pouquinho melhor, porque a gente entendeu que já estava bom, mas a gente pode melhorar a representação? Podemos. Então agora a gente consegue aos poucos, não é nada de invenção da roda, a gente vai testando
situações. Esse aqui foi o primeiro teste e começou a surtir efeito. Esse aqui foi o último. Essa representação que não tinha 3D, esse projeto é de 2012, então tem 9 anos. Esse outro projeto é de 2017, né, que já tem os 3Ds, então você vê que de 5 anos, e esse aqui é de 2021 já. Então você vê que a gente vai evoluindo de 5 em 5 anos, teoricamente, né, não. Tem um espaço menor de tempo, mas de tempo em tempo, sim, a gente melhora. Olha esta prancha. Tenho que dar os créditos, né? Porque quem começou, eu dei a ideia, mas quem finalizou foi Jennifer aqui no escritório. Ela que tá por trás desta montagem. Então, e ela começou a fazer esses desenhos isolados. Então, a gente começou a puxar os nossos desenhos para representar. Isso daqui é um armário de roupa em L, a vista interna dele. Isso daqui é o SketchUp dele, né? Então, para poder facilitar o entendimento para o marceneiro. Aqui a gente tem um detalhe, porque essa frente aqui, ela tem uma particularidade que internamente ela abre a porta para um lado, mas ela rouba o espaço de uma outra porta, então tem uma parte cega e tal. Então a gente precisa explicar isso super bem. Então aqui a gente está explicando exatamente isso. Aqui é uma planta baixa, mas está numa escala 1:10. Eu tirei ela da 1:25, colocamos na 1:10 porque a gente precisava entender melhor. Porque como eu falei, a gente desenha em centímetros. E aqui, ó, isso tudo é o mesmo quarto. Olha os desenhos. A gente faz planta, a gente faz detalhe, a gente puxa o detalhe da cabeceira. Essa é a cabeceira, essa é a representação 3D da cabeceira. E a gente vai criando detalhes e tudo tem que ter cota. A gente não pode esquecer de colocar as medidas, tá, gente? Minimamente. Altura, largura, profundidade. Se você quer que seja específico, cote os milímetros, os centímetros. Aqui também é... Deixa eu botar uma outra folha para dar claridade. Esse aqui é o mesmo quarto. Esse quarto tem Na verdade, eu vou falar, essa marcenaria, ela é mega extensa. Muito, porque é muita marcenaria que a gente está colocando. Eu tô doida para ver pronta. Então, esse quarto aqui, ó, tá vendo? Isso daqui é uma planta baixa dos armários apenas. Olha, e a gente marca a parede, e aí ele tem 2 lados, e aí eu marco aonde que a porta abre, para que lado que ela abre, aonde que ela não deve abrir. Agora a gente está colocando, tá vendo, um esqueminha dele para facilitar o entendimento. Isso é isso daqui. Então a gente vai criando, e cada um cria o teu. E tudo isso que eu estou usando, eu produzo no AutoCAD, no SketchUp e no Layout agora. Então a gente vai fazendo esses testes, essas melhorias e vai ficando mais bonito, gente. O cliente pega, porque aqui está isolado, mas quando ele pega, quando você entrega um caderno completo, porque o meu caderno também, ele vai junto. Todo o moodboard, a planta baixa, toda a perspectiva colorida, vão os 3Ds isolados, né? Vai o moodboard. Então o moodboard tem quais são as marcenarias que estão sendo, os materiais que estão sendo colocados. A gente coloca detalhe de puxador, a gente coloca detalhe de tudo que a gente está especificando. A gente coloca todas essas informações para ser o mais claro possível, para que não tenha dúvida. A gente coloca a foto do puxador dentro do projeto para que o marceneiro não tenha dúvida de qual é o puxador que a gente está especificando. Para que ele não compre da marca errada, para que ele não compre o modelo errado. Isso é representação gráfica. E aí você pode fazer mais desenhos ou menos desenhos de acordo com aquilo que é dentro do teu projeto. Mas essa representação gráfica é que mostra também que o teu projeto de detalhamento, ele tem um nível alto. Não é todo mundo que desenha, que detalha e que apresenta desse jeito, gente. Quando meu cliente pega o projeto dele, que ele vai folheando e que ele olha aquilo, ele chega a não acreditar que um armário no quarto dele precisa de 10 pranchas para poder explicar como é que é feito. Gente, são 8, 9 pranchas, um quarto. E nós não podemos ter preguiça de fazer isso. Então vamos repassar o que é essa representação gráfica? Ela é a forma que você vai explicar
o teu projeto, a tua criação. Você vai melhorar a qualidade da entrega do teu produto. E você, consequentemente, também, né, para isso você tem que estar melhorando o teu detalhamento de marcenaria. Então você vai definir as pranchas, o tamanho, para distribuir dentro dela. Raciocina como se você estivesse fazendo uma leitura de um livro, não embola os desenhos, defina uma escala que você queira trabalhar, uma escala de desenhos gerais e uma escala para detalhes. E aí sempre a pessoa vai saber que se é uma vista, uma planta baixa, está na escala 1:20, na outra está 1:5, e isso não se perde. A gente consegue ver mais proporção no desenho. Mescla com aquilo que você já produziu da imagem do 3D. Ao invés de você pegar a parte renderizada, eu uso a parte da modelagem, sem estar renderizada. Por quê? Porque aquilo dali, em perspectiva, que faz o entendimento acontecer. Então, aí eu pego detalhes, ampliada no detalhe que eu quero, dou um print, faço ele em 2D, coloco na forma que eu quero, trato e coloco dentro do meu projeto. Eu vou acrescentando esses detalhes e, por fim, né, a gente tem observações que são escritas, a gente escreve os materiais de acabamento e eu sempre coloco, né, aquelas observações que teoricamente são óbvias, que o teu marceneiro precisa saber, mas que você pode dar um lembrete para ele, que são conferir as medidas em centímetros. Se tem algum armário que requer algum reforço, você vai explicar ali. Se é um tipo de corrediça ou dobradiça específica, você vai pedir ali também. Se você precisa que a porta seja muito grande ou que não tenha A ou B, né, presilha, muitas vezes eu não gosto de ter trilho no chão quando faço porta de correia, então eu especifico que eu não quero desse jeito. Né? Peço para que não seja feita alteração nenhuma sem conversar comigo. Não é proibido alterar, é proibido alterar sem conversar. Isso sim. Alterar sem comunicar é proibido terminantemente. Mas quando eu coloco todas essas informações, o meu cliente fica seguro, ele percebe, né, o cuidado que eu estou tendo com a marcenaria dele, ele percebe que o cuidado que eu estou tendo com o produto que ele comprou de mim, com o serviço que eu estou prestando para ele, e aí ele fica mais seguro em passar isso para uma marcenaria e saber que a pessoa tem todo o manual, todo o roteiro, todo o direcionamento para produzir aquilo ali exatamente como a gente criou e ele aprovou. Então, representação gráfica é muito importante, muito importante. E se você não sabe, eu sugiro que você aprenda, porque você minimamente tem que aprender pelo menos a montar uma prancha de forma clara, objetiva, para poder ser executada. Isso, gente, fala muito. A apresentação parece detalhe, mas não é. Se a tua marcenaria é de alto nível, a tua apresentação também tem que ser. Elas têm que andar alinhadas. Se há um desalinho aí, as pessoas criam dúvida. Tipo assim, peraí, será que é tão bom assim? Porque olha o nível de entrega dessa pessoa. Não condiz com o que ela está dizendo que ela está produzindo. E o inverso também existe, tá? Muitas vezes a produção nem é tão boa, mas a apresentação é tão maravilhosa que você, pela apresentação, você já diz que aquilo ali que está sendo produzido é perfeito. Então, não descuidem da representação gráfica. Ela é parte importante. Não é difícil, você tem todas as ferramentas, não precisa aprender nada novo, faça com o que você tem. Faça o básico primeiro, depois você passa para uma melhoria e depois você passa para outra melhoria, e quando você se sentir confortável, crie uma nova quantas vezes você quiser. Aqui no escritório a gente está nesse processo de ir criando novas apresentações para facilitar a nossa vida, a vida do cliente, a vida do prestador de serviço e encantar o nosso cliente também. Isso faz parte do jogo, faz parte do processo. E eu quero sim que vocês representem os seus projetos de forma adequada, compatível com o nível de detalhamento que vocês estão desenvolvendo.
Então, eu quero que vocês desenvolvam projetos de detalhamento de marcenaria de alto nível, com uma qualidade impecável. E eu quero que, junto com isso, a representação gráfica caminhe. Vai caminhar no mesmo patamar. É minimamente isso que eu espero de vocês. Que vocês façam exatamente isso que eu tô falando. Ah, Gabriela, a primeira não vai sair. Gente, a primeira nunca sai tão bonita. Eu mostrei pra vocês como é que era a representação gráfica daqui do escritório. Isso não me impediu de projetar, de fazer coisas bonitas e belas e maravilhosas. Mas na primeira oportunidade, eu comecei a fazer a melhoria. Eu não fico na zona de conforto, não fico num lugar comum. Porque eu quero que a representação gráfica seja compatível com o nível de detalhamento, o nível de criação, de desenvolvimento, de personalização que eu faço para os projetos de marcenaria do escritório. Eles têm que ser compatíveis, têm que ser coerentes, na verdade, né? A coerência entre eles é essencial. Então, gente, era isso que eu gostaria de passar para vocês. Mais esse elemento na construção de um projeto de detalhamento de marcenaria. Este é um dos itens que nós precisamos saber, conhecer e entender para fazer esse projeto de detalhamento de marcenaria de um nível de qualidade bem melhorado.